Bom, então, bom dia a todos e todas. Com muita satisfação tivemos aqui a abertura dessa mesa, através da deputada Ana Perugini, presidente da Comissão de Mulheres, Comissão Permanente da Câmara dos Deputados, e nós agora iniciaremos a mesa. Eu queria saber, já foi... Já. Minhas amigas, foi acordada qual é a ordem? Estamos combinando aqui os expositores. Tá bom. Tá bom, já me deu aqui, obrigado. Acho que é isso, eu vou conferir. Aqui é outro nome, Tá bom. usar esse porque tem outro. Então, nós vamos ouvir, em primeiro lugar, a arquiteta e professora do Centro Universitário de Votuporanga, a professora Terezinha Gonzaga. Passo a ela a palavra. Por favor. Bom dia. É um prazer estar nesse espaço do Parlamento, né? É espaço fundamental e que ainda somos poucas, muito poucas. Quero cumprimentar... vou falar um pouquinho mais rápido, eu fiquei nervosa já. Eu quero cumprimentar a comissão, a Margarida, que eu adoro ouvir você falar, argumentar nas audiências públicas, principalmente da educação, eu vibro. E cumprimentar minhas colegas, Soninha, que estou matando saudades, que eu morei em São Paulo 60 anos, na capital. Acabei de conhecer a Cláudia, fiquei muito feliz. E a Joyce, que é de São Paulo, mas eu também não conhecia ainda e nos conhecemos hoje, né? Então, já ganhou um ponto, porque a gente aumentou a nossa articulação. Eu vou iniciar, vou tentar ser rápida, mas esse convite me fez um rebatimento muito forte na minha emoção, porque eu sou uma das mulheres que participou do lobby do batom, onde nós conquistamos a Constituição, que faz 30 anos, e de lá para cá, 6 meses depois, o Poder Judiciário acabou com a nossa festa. Jogou água, porque disse que nós tínhamos que regulamentar que ela era uma carta magna, mas não tão magna assim. E aí, eu fico emocionada, porque eu vacilei se eu vinha quando a Hermínia Maricato, que foi a convidada, achou que eu que tinha que vir, porque eu estou chateada com esse congresso, como muita gente está. Nós, mulheres, acho que fomos as mais perdedoras nesse processo último. Então, eu quero aqui dizer, e eu botei o tema que está em todos os meus slides, que a mulher produz a cidade e não usufrui o direito à cidade, né? A cidade é o reflexo das relações sociais, econômicas e culturais. Constatamos que vivemos uma crise urbana, afirma Maricato, Ronick, Vilaça, Fanny, Harvey, mais Davis e etc. A mobilidade urbana, o déficit habitacional, a estupenda especulação imobiliária e a crise ambiental. Fala-se em crise civilizatória. E a favela é a expressão máxima inscrita e marcada no espaço construído e cartografado. São os mapas da exclusão. Este mapa tem sexo, raça, etnia e classe social e orientação sexual. Eu tenho que consertar ali. Na pirâmide social, as mulheres negras, que em sua maioria estão nas favelas, são o maior número de analfabetas e, numa sociedade do conhecimento, são responsáveis pelos chamados serviços sujos, trabalho doméstico e de reprodução da força de trabalho, que a sociedade não vive sem. E os piores salários. E choram diuturnamente. E choram diuturnamente a execução de seus filhos, segundo o Atlas da Violência, publicado recentemente. A dor é o resultado dos 62.337 homicídios, sendo que 71% são jovens, negros e das periferias. As mulheres negras preparam este ano, mais uma vez, o Julho das Pretas, pois a violência de gênero, os feminicídios, aumentam neste segmento da população. Não basta ser contra o racismo,
temos que ser antirracista, uma das principais bandeiras da articulação de mulher brasileira. No Brasil, a nona economia do mundo, a questão da terra continua a se situar, mas de forma renovada. No centro de conflito social, ela alimenta a profunda desigualdade em que pese a recente pequena distribuição de renda e a tradicional relação entre propriedade, poder político e poder econômico. Hermínia Maricato. As favelas dão a tônica dos conflitos na cidade. A segregação urbana tem território, gênero, raça, etnia e orientação sexual. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Minas Gerais e Salvador, e mais, são exemplos gritantes, inclusive pela quantidade de população e todas as mazelas que conhecemos. A vereadora Maria Lê Franco, mulher que apoderou-se do seu corpo e do espaço urbano da favela, na cidade, galgou um espaço de poder da fala, onde muitas vezes seu corpo, sua cor, sua orientação sexual foi desclassificada, e que cumpriu um papel importante em defesa e aprovação de projetos para a garantia de direito, como assistência técnica pública em arquitetura e pelo direito de ir e vir das mulheres. Foi executada a política higienista da limpeza do espaço urbano, onde o Rio de Janeiro e São Paulo são exemplos históricos. A mulher produz a cidade e não usufrui o direito à cidade. Estamos na rua, sempre, desde o início de nossa opressão. A cidade de Mococa, no interior de São Paulo, recentemente foi denunciado pelo Oscar Vilhena, na Folha de São Paulo, que esterilizou Janaína por ordem judicial e, de forma coercitiva, implantou a eugenia no espaço urbano. No estado mais populoso do país e o mais rico, a cidade é um espaço de conflitos, onde as classes disputam espaços e narrativas. E as populações de extrema vulnerabilidade facilmente são submetidas à violência do Estado, policial ou do judiciário, e um desprezo por parte da população. Janaína é mais uma destas vítimas da violência estatal, que veio a público, né? Esterilizada de forma coercitiva pela decisão judicial, processo que não cumpriu os trâmites. Eugenia veio a público. E o Estado nas cidades tratam a miséria como um problema de polícia, e esses territórios estão constantemente com o número de homicídios maiores que a guerra declarada da Síria. A Constituição brasileira, que foi construída ao longo de anos e pelos movimentos sociais, com destaque ao movimento feminista, outorgada com muita festa, pois garantiu que mulheres e homens são iguais. No ano de 88, portanto, completamos 30 anos. Que consagrou um capítulo da questão urbana, que garante a participação popular na construção obrigatória do plano diretor para as cidades com mais de 20 mil habitantes, e a propriedade como função social. Que as mulheres tivessem o direito ao título de posse, porque até então não tinham. O Poder Judiciário logo jogou água fria nas chamas e exigiu a regulamentação da tal Carta Magna. Já não era tão magna. Voltamos às ruas com a palavra de ordem, de desordem, e cantávamos: se a igualdade de direitos só se encontra no papel, nossa luta é para valer, somos metade do céu. Este corpo que é nosso, nós quem vamos decidir se a gravidez interrompemos ou se podemos parir. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer. Nós vamos para as ruas e cantamos nesses corredores aqui. O mesmo acontecendo, se não bastasse, com o Fórum Nacional da Reforma Urbana para as ruas como uma proposta de estatuto. Em 1990, conquistamos o Estatuto da Criança e Adolescente, cunhado em defesa e garantia de direitos de educação, amparo, pois já se tinha o Esquadrão da Morte, principalmente em São Paulo, Espírito Santo, que exterminava jovens da periferia. Iniciativa Popular, que foi aprovada em 2001, o Estatuto da Cidade. Lei Maria da Penha, 2006, que possui um artigo que trata da questão patrimonial. Cantávamos que a igualdade de direitos só se encontra no papel. Nossa luta é para valer, somos metade do céu. Essa é uma música que eu quero homenagear a Melinha Teles, feminista, companheira minha desde 1975, que fez letra e música dessa canção. Ontem,
eu peguei o Correio Brasiliense, peguei não, porque agora é internet, mas eu sou das antigas, eu sempre pego, mesmo chegando na internet. O INCRA quer reduzir 80% da área ocupada por quilombolas na cidade ocidental, Correio Brasiliense. O principal projeto para aquela terra é a construção de condomínios de luxo, como outros existentes na região. 4 ações judiciais tratam da regularização fundiária do quilombo. Hannah Arendt afirma que, ao publicizar uma dor, ela se torna política. E a cidade sempre foi o principal espaço das politizações dos problemas sociais. E em todo o processo de construções de democracia, as mulheres estiveram presentes desde há muito tempo, e a Revolução Francesa foi um marco fundamental com a guilhotinagem de Olympe de Gouges. E foi nos inúmeros territórios das cidades que politizaram suas violências, inclusive do âmbito privado. E o parlamento, a edificação que sempre se localiza no espaço da cidade, deve e tem que reverberar esta dor. O espaço da cidade se compõe do privado e do público, e o público espelha os comportamentos privados e as relações sociais, econômicas e culturais. As mulheres brasileiras enfrentam uma situação de violência no privado e no espaço público, onde os números são estarrecedores. Quero aqui salientar que a cidade se compõe do espaço público e do privado. Brasil, 5º em violência de gênero no ranking mundial, assassinato de mulheres que cresce mais de 80% na Bahia em 10 anos. Feminicídio, se são desrespeitados no espaço que deveria ser sua proteção, o que dirá no espaço público? O índice de estupros, matéria da Folha de São Paulo, Brasil tem 12 assassinatos de mulheres e 135 estupros por dia, mostra balanço do Fórum de Segurança Pública. Isso o anterior, né? Tudo a ver com a mobilidade da mulher no urbano. A mulher não é dona do seu corpo e, se engravidar, corre o risco de não ter seu aborto por lei já efetivado. A sociedade ainda não se responsabiliza por mais esta questão social e nem o Estado brasileiro. A autonomia das mulheres sobre o seu corpo. Por exemplo, se engravidarem por estupro, não poderem de forma alguma fazerem um aborto. Isso aí eu dei uma cortada, acho. E esta casa planejada por Niemeyer, que com todo o seu machismo abriga o parlamento, que é um poder, que decide pela vida das pessoas. Atualmente ameaça as mulheres a terem menos possibilidade de ir e vir ao apresentar projetos de lei que pode restringir ainda mais o seu direito de ir e vir, né? Direito ao nosso corpo, legalizar aborto, o nosso corpo é o nosso território. O direito ao próprio corpo implica que o corpo seja visto como propriedade do indivíduo, como afirmavam os teóricos clássicos homens, John Locke, no século XVII e Hegel no século XVIII, e não como propriedade de uma estrutura de poder repressiva ou de uma moral conservadora que impõe seus dogmas através das leis. A cidade, por princípio, é um espaço político de disputas e manifestações. Aqui quero salientar o exemplo do Minhocão em São Paulo, que foi um estrago que o Maluf fez no centro da cidade, e as mulheres, junto com os homens, mas a maioria são as mulheres, clamam, e aqui é uma foto de uma peça de teatro que foi feita num dos fins de semana no Minhocão. O tecido urbano da cidade se compõe de elementos físicos, ambientes construídos, produzidos. Reproduz a cidade e é reflexo das relações sociais, econômicas, sociais, ambientais e culturais que se dão na privada e no público e vice-versa. E como vivemos numa sociedade brasileira que se organiza de forma hierárquica, onde os homens possuem supremacia sobre as mulheres, o sistema patriarcal, que instrumentaliza o corpo da mulher, insistimos em dizer que a cidade é o reflexo dessas relações. O que verificamos que em todos os espaços, público ou privado, o nosso corpo, o nosso território não é nosso, na casa, nos locais de trabalho. Estamos, na maioria das vezes, a serviço de outros. Pouco tempo para nós. No transporte, nas praças... Já deu? Você me permite que até... Chegou a deputada Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza, quem eu convido também para juntar-se a nós, porque ela é mais uma das expositoras. Aí eu acompanho tudo vocês, viu? Estou de olho. Foi bom ir para o interior, porque eu pego a TV Câmara, todo dia eu passo tudo lá, viu? Lá não tem muito lazer para as mulheres, sabe? Eu vou falar disso depois. No transporte, nas praças, nas calçadas, nos parques, no trânsito, são espaços que nos violentam e amedrontam. Todos acham, raras são as exceções, pois acham, todos que eu falo,
todos os homens, raras as exceções, acham que o nosso corpo, estando na rua, está à disposição. As mulheres são maioria no uso do transporte coletivo. Nós somos 76,6%. As mulheres são maioria no uso do transporte coletivo, 74,6%, e no trajeto como pedestres, 62,5%, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, feito a partir de dados da pesquisa Origem e Destino 2012, Metrô de São Paulo. As edificações são públicas e privadas, e o sistema viário são as edificações do sistema viário são estruturadores do espaço urbano herdado da era moderna. Introduziu-se as grandes avenidas e consolidou-se a velocidade e o automotor. Habitações, indústrias, comércio, serviços, como bancos, lavanderias, empresas de luz, água, antes serviços públicos, hoje tudo privatizado. Praças, clubes, equipamentos públicos, escolas, creches, unidades básicas de saúde, hospitais, atendimento deficiente, centros de referência, assistência social, mulher em situação de violência, idosos, deficiente físico. Lazer, só para homens. Campos de futebol, teatro, em horários que mulher que tem filho pequeno não pode ir, espaços para shows. E as sedes dos meios de comunicação. Aqui eu botei esse exemplo da mobilidade dos homens. Eles vão em 3 lugares por dia. Nós vamos em 6. Fora que é com as sacolas, com o filho no colo, e etc. Né? A sede das mídias onde são produzidas notícias, perguntamos, pode o jornalismo investigativo a serviço da criminalização das mulheres? Exemplo, a BBC Brasil, a semana passada. Até quando as peças comerciais se reforçarão onde somos o público-alvo, muitas vezes com propagandas enganosas e que utilizam o nosso corpo para vender cerveja e outros produtos, inclusive nos outdoor? Aqui é uma manifestação, porque vocês sabem que estão vendendo o nosso Ibirapuera, que é o espaço, um parque mais democrático que existe na cidade de São Paulo. As mulheres da periferia pegam seus filhos e vão fazer piquenique no Ibirapuera, pois eles vão privatizar e cobrar entrada. Nós estamos nos manifestando, vão. A cidade é o espaço da comunicação, é o espaço do encontro. E dos afazeres sociais e culturais e de lazer. O Parque Ibirapuera, um dos mais democráticos, histórico, com obras arquitetônicas primorosas, com o Manequinho, que é um centro de viveiro que dá cursos, ele é antiquíssimo, né? E à beira da privatização. O Parque às Mulheres, eu não vou falar quase nada, porque a Cláudia está falando, ele não é pensado para o conforto mínimo das mulheres, não tem fraldário, né? Não tem banco nos playground, e é uma desgraça total. Para as adolescentes, elas têm que ir em grupo porque têm medo de estupro. As mulheres produzem a cidade e são invisibilizadas. Olha, eu torço para uma greve geral das mulheres de 1 mês. Esse mundo apodrece. Garantimos toda a reprodução da força de trabalho, com o trabalho doméstico, nos serviços do cuidar e educar. Somos maioria nas escolas, já falei tudo isso, somos as varredoras das unidades, das calçadas, das ruas. Sem este trabalho não funciona a cidade. Adentramos também outras funções, como comércio, indústria, banco, universidades. Arquitetas e urbanistas somos mais de 60% da categoria. Nós conseguimos concorrer com uma chapa com 50% de arquitetos, 50% homem, e a cabeça uma mulher, em São Paulo. Somos 70% do mercado informal e das relações precarizadas. Na verdade, nós sempre fomos, né? Nós entramos no mercado de trabalho, mas nos salários ganhamos sempre muito menos que os homens. Eu falo muita desgraça, mas eu falo muita coisa boa, que é o nosso movimento, né? Nossa luta e nossas pequenas conquistas. Há 40 anos, nós disputamos esse espaço e temos que criar visibilidades para as nossas reivindicações. As gestoras, a maioria os homens e os gestores, nas 3 esferas de poder, não costumam considerar as mulheres. No poder local, a prefeitura, a cidade, pensam a cidade sem considerar que somos a maioria e nem consideram a população negra e indígena. As planejam para o capital, só pensando na velocidade. Se na era da modernidade era o automóvel e a eletricidade, agora é a velocidade digital das bolsas de valores e do capital financeiro. A cidade que contém os conflitos e contradições produz mulheres que querem participar e decidir e que constroem seus marcos, os lugares de mulher.
Esse mapa aqui foi feito por uma arquiteta, que também é artista plástica, a Cecília, que foi capa do meu livro e da minha tese de doutorado. Cada mulherzinha ali, tem as negras, lésbicas, são das entidades de mulheres da cidade de São Paulo, viu? O SOF está ali, né, que vocês, inclusive, participaram da pesquisa. E adentramos ao Estado com a implantação de conselhos, coordenadorias, secretarias, que foram marcos arquitetônicos, que interferiram e interferem no espaço público-privado. Portanto, é um novo, modificando o degradado. Adentramos aos outdoor, com comunicação típica das grandes cidades, entre marido e mulher, não se mete colher, principalmente, que a violência é a nossa principal bandeira. Esse é um mapa, que eu também coloquei na minha tese, que foi a Cecília que fez também, que são os espaços arquitetônicos dos atendimentos de mulheres. Só os oficiais, na época, da área metropolitana de São Paulo, que diminuiu, mas que aumentou e já diminuiu. Por exemplo, Taboão da Serra fechou a Coordenadoria da Mulher e outros exemplos que a gente sabe bem, né? Que são os territórios de mulheres da área metropolitana. Esses espaços, essas coordenadorias, quando foram dirigidas por feministas, tinham uma diferença, até na estética da casa. Elas faziam questão de alugar casa, de pintar de lilás, tinha toda uma situação diferenciada, né? Ao exercitarmos o pensar, o espaço urbano para as mulheres e com as mulheres, a maior barreira encontrada... Ixi, ainda tem coisa. As mulheres não incorporaram ainda, em todas as classes sociais, que elas produzem a cidade. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu entrevistei 300 mulheres. Elas tinham dificuldade de pensar na cidade para elas. Nós somos a saída do mundo, porque nós pensamos a cidade, nem todas, né? Porque a Ana Amélia aqui é barra pesada, né? Pensa para o outro. Então, você vai fazer a pesquisa com ela, vai discutir a cidade, ela quer... eu quero que melhore aqui por causa do meu filho, porque não sei o que. Eu quero que melhore lá, porque o meu marido, quando vai não sei o quê, não pode. Papapá. Eu falei, e você? Aí a avó, não sei o quê. E você? Você fica perguntando, e você, e você? Né? Isso é uma batalha que nós temos que fazer. E conquistar os espaços de poder vai fazer ajudar, pelo menos pelas mulheres que já chegaram nessa consciência, certo? As cidades são como as mulheres, é preciso amá-las, conhecê-las e tratá-las bem para entendê-las. Aqui é um exemplo que eu não vou ler, mas vocês podem procurar. Eu reproduzi na minha tese um capítulo que a Sônia Calhó, que foi quem trouxe essa discussão do feminismo, gênero e a cidade, do capítulo de planejamento, um capítulo sobre a mulher no Plano Diretor de Santo André, na década de 90. Tá? Foi muito importante essa contribuição. A importância da memória gravada no espaço construído a ser conquistada, preservada e recuperada na contramão da especulação imobiliária. Aqui é o exemplo do bloco da Dona Yaya, que tem 20 anos, que é da União de Mulheres de São Paulo, que nasceu para denunciar uma casa no Bexiga que aprisionou uma mulher durante 30 e poucos anos, e um cara famoso aí, que eu esqueci o nome agora, psiquiatra, redesenhou a arquitetura da casa para mantê-la aprisionada. Porque ela era uma mulher da década de 30 que dirigia carro, né, e tem uma série de outras mazelas aí, que dizem que ele também era tutor dela, quis tirar o dinheiro dela. E nós fizemos uma parceria com a SOS Saúde Mental e saímos com esse bloco para poder reivindicar o espaço, que hoje é uma propriedade da prefeitura, por herança vacância, e é um espaço cultural no Bexiga. Eu levanto isso porque é muito importante os marcos e memórias que nós mulheres não temos. Nós não temos isso. Nós tentamos, inclusive, que a prefeitura comprasse uma casa onde nasceu Clarice, acho que foi a Clarice Lispector, não estou lembrada. Uma das escritoras famosas aí, a gente não conseguiu. E nem a família também topou. Falta isso, porque a gente vai em vários lugares, vai em outros países. Existe uma prática nesse sentido, né?
porque o espaço arquitetônico, ele materializa uma história. E é fundamental isso. Quando o Condefat, que foi uma ex-presa política, que fez a proposta, ela é uma historiadora, a Marli, ela conheceu esse espaço e essa mulher, porque ela via pela janela do apartamento. E a grande discussão era o seguinte: vamos derrubar a parte que está alterada, que era justamente o que a gente queria imortalizar, que era a prisão da dona Yayá. Mas nós ganhamos a parada e foi tombada pela importância, não arquitetônica, que também era importante, que era a única casa daquele período que ainda subsistia, mas principalmente pela história de opressão que essa mulher viveu. Aí tem a história que eu já repetia, que é uns exemplos das mulheres que fazem autogestão na construção civil. Já acabou, né? Ai, tá, eu vou embora. Aí eu falo das mulheres com deficiência física, falo da experiência da Raquel Ronick, que ela tem uma cartilha que vocês podem acessar também no site, que fala dos direitos da mulher, está sendo gravado, né? Isso aqui vai ficar com vocês também, e a plateia, se quiser acessar. É muito interessante aquele relatório que fala da questão da moradia e a questão da mulher como um todo, né, que ela não tem dinheiro para comprar casa. E uma da questão que eu também queria, só para finalizar, porque faltou uma, né, tem 3 minutos a mais. Então, é a situação que os operadores do direito estão fazendo na hora da separação das casas, da Casa Minha Vida, CDHU, etc. Eles consideram a tal da igualdade de direitos e divide a casa no meio, sendo que a propriedade, pela lei 11.977, é da mulher. E eles repartem a casa, você sabe, é um cubículo. Aí eles têm que vender para poder dividir o dinheiro. Aí fica 2 sem casa. Fica a mulher com os filhos e o homem sem casa também, que vai montar outra família rapidamente, que às vezes já tem. Então, é interminável esse déficit habitacional. E eu acho que o parlamento devia pegar isso firme, sabe? Porque eu trabalho numa prefeitura que insistentemente vem acontecendo esse tipo de problema. Eu acabei. Eu falei tudo, viu? Nós depois deveremos te chamar, Terezinha, para você fazer uma palestra só você. Porque como você sabe tanta coisa. E eu também, nós todos aqui temos tanta vontade de compartilhar isso que você conhece e luta, né, porque é a principal forma de conhecimento, né? Olha, gente, eu estou aqui em nome da União de Mulheres, eu estou aqui como profissional, como arquiteta feminista antes de arquiteta, e promotora legal popular desde 1994, que foi o resultado dessa luta aí, se a igualdade de direitos tem que valer, da articulação de mulher brasileira. Não estou militando na marcha, porque agora estou longe. Minha militância na MB é internet, viu, gente? Só por coisa. E acho que é só. É muito? Não. Rede Panapanã de Mulheres do Noroeste Paulista, que tem 2 anos e meio. Muito bem. Muito obrigada. Muito importante a sua contribuição. Muitíssimo obrigada mesmo. E aí é bom que nós todas saibamos que essa apresentação feita pela Terezinha vai estar aqui à disposição tanto na Comissão de Mulheres, como na Comissão de Desenvolvimento Urbano, disponibilizado para todas e para todos. Então, em segundo lugar, dentro da nossa combinação, Luiziane, vai falar, estou falando para a Luiziane porque ela é deputada, então aqui, mas é porque nós tínhamos combinado, então agora vai falar a Joyce Berti, arquiteta e urbanista, que também muito nos prestigia com a sua presença aqui. Muito obrigada, Joyce. Também, a princípio, 15 minutos, viu, Joyce? Tá? Mas aí se subverte. Eu acho que sim, parece que não. Oi. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite para estar aqui. Para mim é uma honra estar nessa mesa com mulheres tão maravilhosas que têm lutado tanto e contribuído com as discussões tão necessárias para o nosso país, ainda tão incipiente nesse entendimento, né? Eu queria começar minha fala definindo que eu quero fazer uma leitura de como que a gente chegou nessa situação.
eu acho que a gente precisa resgatar o nosso histórico, pensar nos caminhos que a gente foi trilhando ao longo da história, porque se a gente não compreende o começo, fica difícil a gente propor algum tipo de solução que vá ser efetiva para o momento em que a gente se encontra. Então, a gente tem duas influências na distribuição, na distribuição e na vivência dos espaços das cidades. A gente tem as opressões estruturais, que ainda fala-se muito pouco, atuando na maneira como a gente ou vivencia a cidade ou como a gente está distribuído nesse espaço. Então, a gente tem o machismo e a gente tem o racismo. A gente chama de opressões estruturais justamente porque elas formaram as nossas cidades, elas participaram ativamente do processo de formação, de desenho, de distribuição, de consideração, de tudo que se fez nesse campo. Né? A gente tem a questão racial, que é a hierarquia de pessoas a partir da raça. E quando a gente fala em raça hoje em dia, a gente não está mais conectado com a visão biológica, a gente está falando de raça como informação social, como leitura social de pessoas, que acabou formando aí uma camada de subalternidade. E quando a gente fala em machismo, a gente fala mais ou menos na mesma linha. Né? Outra camada de subalternidade que se formou a partir da organização social da nossa diferença biológica, ou seja, a questão de gênero. O gênero é justamente isso. Como que a gente organizou a nossa diferença biológica? A gente organizou essa diferença socialmente. E isso gerou aí umas desigualdades, né? Eu tenho afirmado muito que a raiz das nossas desigualdades, que a gente tanto comenta, a gente tanto fala, a gente consegue detectar essas desigualdades a olho nu. Agora, a gente fala muito pouco sobre onde essas desigualdades nasceram. E elas nascem, sim, com as opressões estruturais. Porque uma vez que você forma uma sociedade sobre essas bases, se a gente for falar que a sociedade é uma casa, por exemplo, a gente pode falar seguramente que a fundação, a viga, pilar, enfim, são o machismo e o racismo, determinando todas as dinâmicas sociais em que a gente vive. No caso do racismo, a gente tem a colonialidade do espaço, da formação do nosso espaço. Então, lá no período colonial, a gente tinha a formação Casagrande-Senzala. Né? Quando finda o período colonial, a gente tem a colonialidade, que se segue depois. Eu estou partindo da teoria do Quijano, que é um sociólogo peruano, que faleceu recentemente, e da Maria Lugones, que é uma crítica, que é uma feminista que vem fazer o recorte de gênero e de raça dentro da teoria dele. Então, ele diz, né, que a colonialidade é um aprofundamento, é um entranhamento da mentalidade colonial na nossa sociedade. Então, termina a era colonial, pós-abolição, aí começa a se ensaiar ali o início da nossa urbanização, da industrialização e tudo mais, só que a mentalidade colonial ela ainda continuou. Tanto é que a gente teve um pós-abolição totalmente irresponsável, onde as pessoas negras ficaram à revelia e foram sendo empurradas pela cidade afora, sem ter um lugar para elas, sem ter uma compensação por quase 4 séculos de escravização. E aí, essa colonialidade vai influenciar a distribuição do nosso espaço. A gente tem nas cidades a lógica Casagrande-Senzala. A gente tem as áreas nobres, né? Não é à toa que se chamam áreas nobres, e quando você vai ver essas áreas nobres, elas são brancas. E aí você vai para as áreas mais afastadas dessas regiões, para as periferias, para as áreas favelizadas, e aí você tem as senzalas. E aí eu queria deixar pontuado que quando eu falo senzala, eu não estou falando de um ambiente onde a passividade era tônica. Né? Embora os escravizados eram acuados no espaço de senzala, eles ali planejavam as fugas e as ofensivas contra a repressão e contra o sistema de dominação que mantinha toda a comunidade ali. Ou seja, a senzala vai parir o quilombo. E a gente esquece muitas vezes e fala da senzala como se fosse um lugar de passividade. E não era. Era dali que saíam as mentalidades que iam pensar nas lutas negras pela libertação. Quando você fala na questão e aí, seguindo, né, a gente tem nos espaços da cidade hoje em dia essa releitura, essa reformulação. Área nobre, maior renda familiar e espaços brancos, majoritariamente brancos. Pegando o exemplo de São Paulo, você vai no Itaim Bibi, você vai na Vila Mariana, você vai nesses lugares onde a infraestrutura é totalmente bem resolvida, esses espaços são brancos. Quando você vai para Parelheiros, você vai para Perus, você vai para o extremo da Zona Leste, você tem a negritude
em massa morando nesses espaços. E aí são espaços onde a violência é permitida, porque tem um estereótipo social que se formou a partir daí, o senso comum da sociedade acha que aqueles lugares são lugares violentos, lugares onde se justifica a repressão da polícia. E aí, no caso do machismo, ele vai incidir aonde? Na maneira como a gente vivencia a cidade. Né? As cidades elas têm gênero, mas isso é muito simbólico. Existem espaços e maneiras da gente transitar pela cidade. Então, no caso das mulheres, por exemplo, a gente tem uma série de impedimentos que não são institucionais. Né? Não existem leis. Quando a gente vai falar dessa questão de gênero nas cidades, muitas pessoas que não estão dentro das discussões feministas, elas se assustam, porque elas falam, não, como assim? Eu vou para onde eu quiser, eu transito pela cidade, eu estudo, eu trabalho, eu dirijo, eu pego ônibus e tudo mais. Só que quando a gente começa a observar, colocar uma lupa nesse trânsito das mulheres pela cidade, você entende que o machismo está totalmente presente ali, porque a hostilidade ela aparece. A gente tem muito marcado a questão do assédio, né? Grande parte das mulheres já sofreram assédio, e as que dizem que não sofreram é porque, infelizmente, ainda não tem consciência sobre o que significa ser mulher. Né? A gente tem esse problema ainda de diálogo, a gente tem muito trabalho de conscientização para fazer, porque a gente não nasce consciente das opressões que vive. Né? Nem as pessoas negras, nem as mulheres, enfim. A gente, muitas vezes, tem essa dificuldade de enxergar que determinadas ações masculinas são, sim, manifestações de machismo. Né? E isso é muito complicado. Quando você fala na questão do assédio, por exemplo, tem muitas mulheres que são resistentes a isso. Elas acham que você transitar pela cidade, ser abordada por um homem, que muitas vezes isso pode ser elogioso. Né? Isso não tem nada de elogioso. Agora, para a gente explicar para as meninas, para as mulheres, principalmente para as mais velhas, que isso não é uma questão de elogio ou de juízo de valor daquela mulher, do corpo dela, é muito complicado ainda. Então, eu acho que esses números que a gente tem muitas vezes, eu vi uma matéria da Folha de São Paulo de janeiro desse ano, que 42% das mulheres, a partir dos 16 anos de idade, já tinham sofrido assédio nas ruas. Eu, não duvidando da credibilidade de quem fez a matéria, de quem escreveu, eu estimo esse número muito acima, porque tem muitas ainda que não conseguem entender que estão passando por uma situação de violência. Então, a divisão sexual do trabalho ela vai incidir também no espaço das cidades. Aí a gente tem lá, o espaço público é um espaço dos homens. Isso é um pensamento que está conectado ainda com as antigas civilizações. Se você pega a Grécia, por exemplo, Roma, quem que podia transitar nos espaços públicos? Somente os homens. Eles eram considerados cidadãos. As mulheres, os escravos, as pessoas que não tinham posses não eram cidadãos e, portanto, não podiam decidir a vida política, os encaminhamentos políticos da cidade. A gente ainda arrasta essa mentalidade até os dias de hoje porque está internalizado. Tem muitas coisas que são erradas e que estão internalizadas na gente, na nossa mentalidade, no senso comum. Então, a gente não questiona, né? Mas isso ainda segue. Essa mentalidade ainda segue. Aí vem a questão a era da industrialização, as mulheres saem para trabalhar, lembrando que as mulheres negras já ocupavam as ruas, porque elas trabalhavam nas ruas. A gente tem o Código de Posturas de 1886, que proibia as pessoas negras de trabalhar. Né? Tem um estudo bem interessante do professor Ramatiz Jacinto, que é da FEFELESH, lá da USP, lá de São Paulo, que ele fez uma pesquisa orgânica muito boa falando sobre o mercado de trabalho no pós-abolição, né? Desde de 1888 a 1920. E aí ele vai dando uma série de informações ali que vão mostrando o quanto que a população negra foi acuada pelas leis institucionais. Então, a gente teve a lei de terras, por exemplo, que vai impossibilitar definitivamente nosso acesso à terra. A gente tem o Código de Posturas, que determinou que a gente não podia trabalhar, a negritude não podia trabalhar. Né? E isso gerou um ônus para as mulheres negras, principalmente, porque as mulheres negras tinham que se virar. E como é que elas iam se virar? Vendendo quitutes pelas ruas da cidade. Então, o corpo da mulher, o corpo feminino negro, ele já ocupava